Olá a todos, bem-vindos. Estamos focando em como dar início à introdução do R para a ciência de dados em saúde. Parte do Global Health Network. Meu nome é Aglinta Criocia. Eu trabalho com o programa de Health Data Research no gerenciamento de dados. Muito obrigado por juntar-se a nós. Antes de começar, eu gostaria de destacar algumas orientações importantes para garantir que o progresso desse encontro, desse webinar, vai funcionar bem. Primeiro, eu queria dizer que essa reunião estará sendo gravada e vai ser compartilhada na plataforma do Global Health Network nas próximas semanas. Em função dos números de participantes, os microfones vão ser desativados. Então, fiquem à vontade de usar o chat e assim poder relatar qualquer problema técnico ou poder apresentar vocês. E também fique à vontade para usar a função de Q&A, de perguntas e respostas, que está na ferramenta abaixo, na janela do Zoom. Uma coisa muito importante é que temos tradução simultânea em espanhol, português e inglês. Para que você possa ter acesso, você deve navegar na ferramenta, clicar na interpretação de idioma e selecionar o idioma que você deseja. Então vamos começar hoje com um resumo geral de que vai ser nossa programação nossa linguagem de programação usada em pesquisa, e nossa primeira palestrante vai ser a senhora Ashna Poole, falando sobre as possibilidades de novos projetos com essa ferramenta e o que estamos desenvolvendo nesse momento como uma demonstração ao vivo. Depois vamos passar para como essa ferramenta está sendo usada no mundo inteiro. Temos dois outros palestrantes incríveis. O primeiro será o Dr. Sojbu Islam. Ele vai falar sobre a expansão e a preparação desse caso de estudo em Bangladesh. E nosso segundo palestrante será o Dr. Zoraida Aguilar, que vai falar sobre a visualização do estudo no Brasil e a preparação para o apoio com o uso do R. E o Dr. Frank Kagero vai falar sobre as tendências relacionadas à Covid-19 na África. E depois teremos um tempo para responder as perguntas que vocês possam vir a ter. Então, um pouco do que é a nossa audiência de hoje. Como vocês podem ver, temos vários países participantes e temos mais de 1.400 pessoas se juntando a nós. Então, é um engajamento muito importante e isso nos deixa muito feliz. Espero que vocês vejam que essa apresentação vai lhes ajudar muito. Vocês podem ver que muitos também de nossos participantes de nossa audiência vêm da África. Muito obrigado por vocês virem. Então, antes da gente continuar, eu gostaria de apresentar para vocês a iniciativa Spotlight on R, desenvolvida pela Global Health Data Science, essa comunidade que permite ter material gratuito feito sob medida para os dados de ciência no R. Esses recursos falam sobre manipulação de dados, análises técnicas, visualização de dados, também como um pacote de técnicas que são empregadas na pesquisa, na investigação de saúde, com o objetivo de levar isso a estudantes, pesquisadores, profissionais de saúde e qualquer um que esteja interessado em aprender mais sobre a programação do R. E eu queria aproveitar esse momento para passar sobre a nossa página no Global Health Data Science, que fala sobre Spotlight on R e os recursos que nós temos. Como vocês podem ver, passamos rapidamente por isso, temos alguns conceitos fundamentais, os benefícios, e também podem ver como fazer o download dos conceitos básicos e também achar recursos sobre o ciclo de dados de saúde no mundo inteiro, preparação de dados,
e análises estatísticas. E tudo isso vocês podem encontrar no formato de workshops, ou cursos inteiros, treinamento online, casos que tivemos no mundo inteiro, estudos de caso que podemos apresentar. Assistentes de inteligência artificial também estão presentes para perguntas relacionadas ao tema ou algum esclarecimento necessário. Vamos compartilhar isso aqui no link no chat. Espero que vocês sintam que isso possa ajudá-los. Muito bem. Agora, gostaríamos de começar com nossa primeira palestrante, Ashna Upal. Ashna é estudante de doutorado de PhD da Universidade de Oxford e também faz parte do Centro de Medicina Tropical e Saúde Global, do DPH. Ela também trabalhou como epidemiologista antes de começar em Oxford. Ela trabalhou no Canadá, na equipe de investigação de Covid. E ela tem um currículo em matemática e saúde pública. E apesar de ela trabalhar e viver há 6 anos no Canadá, ela acha que o francês dela é medíocre. Eu não acredito nela. Ela vem usando muito as nossas ferramentas e a Ashna, eu queria agradecer você por estar aqui hoje e quero passar para você agora. Muito obrigado. Obrigado a todos por juntarem aqui. Eu vejo aqui no chat que todo mundo está se juntando. Eu vou começar aqui e compartilhar a minha tela. Como a Guinta falou, a proposta aqui da minha participação é falar sobre o potencial uso do R como pesquisa. Então, eu vou falar um pouco sobre uma pequena introdução, sobre o que que é o R, o que que é o nosso estúdio, e comparar o R a outros softwares que vocês talvez já tenham visto. E vamos, assim, poder olhar sobre algumas possibilidades também. E vou fazer uma demonstração no final para mostrar para vocês o que é possível e o que potencialmente pode ser feito com o R. Então, vamos começar dizendo o que que é o R, o que que é o RStudio. Se vocês não trabalharam com eles, talvez vocês não tenham visto ainda. Vocês sabem que para usar o RStudio ou o R, vocês têm que trazer os dois, fazer o download dos dois. E talvez seja confuso entender por que que você precisa dos dois e não apenas um. O que é preciso contextualizar é que o nosso R é programado, é uma programação de language, e o RStudio é uma interface gráfica. Então, o que eu gosto de dizer é que o R é quando a gente faz a escrita e o RStudio é o caderno, digamos assim. Então, temos uma série de aplicações e é muito, é, não somente fácil, mas também é acessível, porque a gente quer promover uma ferramenta que seja também não só poderosa, mas também muito acessível. Comparado com outros softwares línguas, de linguagem, perdão, há uma diferença ali que pode ser um pouco confusa. Então é importante entender que quando a gente fala de languages, de linguagem, a gente fala para a criação ou programação do software, que são as ferramentas que nos permitem criar as tarefas que temos no nosso computador. Então são coisas diferentes. Alguma linguagem comum em software que você já tenha usado, podem ser o R, o Python, o SAS e o SPSS, claro que temos muitos outros, mas eu quis comparar alguns apenas para mostrar que um pode ser melhor que o outro. Então, na linguagem do R e Python são livres e de fonte aberta. Então, eles podem ser baixados e estão disponíveis. Já o SAS e o SS você tem que pagar para ter a licença. Por outro lado, o SAS e o SPSS são mais fáceis para você eh, escolher, selecionar, clicar. E o Python e R você tem que se familiarizar um pouco.
porque você normalmente, com frequência, tem que escrever o seu código. Mas o fato de você poder escrever o seu código te permite personalizar seus gráficos, ter gráficos muito interessantes. Já no SAS e no SPSS são gráficos mais padrões, mais simples, eu diria. Eu estou ouvindo alguém aqui? Não. Bom, acho que estamos bem. Então, o Python trabalha no que a gente chama de pacotes, que são uma coleção de diferentes coisas que você pode fazer. Pode ser um pacote de visualização para trabalhar com diferentes configurações de dados. E o SAS e o SPSS não têm esse tipo de pacote. E quando a gente fala em pacote, é importante vocês terem esse nome em mente, packages, porque eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Então, quando a gente fala do Python, a gente fala sobre o que a gente pode usar em cada situação. São dois softwares muito legais, muito poderosos. O nosso tem uma tendência a ser mais importante para a epidemiologia, para estatísticas nesse sentido. E o Python trabalha um pouco mais com a inteligência artificial. O nosso é muito popular em pesquisa, na academia em geral. Então, não é para dizer aqui que um é necessariamente melhor que o outro, mas sim ilustrar que tem usos diferentes e podem ser usados para coisas similares, são poderosos e estão disponíveis. O R tem uma aplicação grande e a gente quer, por isso, focar um pouco mais nisso. Mas eu acho que vocês poderiam estar curiosos sobre isso, então falamos aqui da diferença. Falando sobre as possibilidades e quais são os resultados finais, a gente tem aqui a publicação de uma tabela de qualidade. Se você usa outras linguagens, você tem que copiar, colar e formatar. E aqui eu simplesmente posso literalmente cuspir isso, que isso entra na programação e já entra nessa formatação. Eu acho que vocês já viram essas telas aqui, essas tabelas com dados de COVID, com diferentes visualizações. E o R pode fazer isso, pode produzir esses diferentes resumos gráficos. Na apresentação do Frank, vocês vão ver como é que isso se coloca em prática. E aqui a gente tem algumas páginas de interação. É particularmente poderoso, porque se você quer ver como a intervenção na sua região fez alguma diferença, você pode interagir com o gráfico e ver como eles mudaram com o tempo. Então é muito poderoso e não exige tanto código para ser realizado. Então eu queria demonstrar para vocês rapidamente, falando que a demonstração não é feita para que todos entendam completamente o que está acontecendo. Se você é um iniciante no R, você ainda vai precisar de um processo de aprendizado e temos toda a equipe de tecnologia para dar esse suporte. Então, se vocês puderem me seguir aqui nesse processo, eu vou explicar a racionalidade por trás de toda a codificação. E eu acho que nesse código e as informações de dados, me parece que vão estar disponíveis para vocês, para que possam fazer o download. Em função da limitação de tempo, eu vou passar mais rapidamente por isso e depois vemos essa questão. Então, os dados que a gente vai trabalhar, eu fiz aqui uma configuração minha, não são dados reais, mas o objetivo é ilustrar algo que vocês talvez sejam familiarizados. Então, com dados de COVID, se você já trabalhou, você talvez tenha visto algo assim, uma localização. Aqui eu escolho o país, escolhi um país aleatoriamente, então você tem aqui os dados e o número de casos. Isso pode ser uma doença arbitrária, por exemplo. No caso da COVID, seria isso. Então, a gente faz essa configuração no Excel. A gente fala aqui do um dado simples, é o que a gente chama. Então, a gente vai fechar aqui e vai abrir o estúdio. É interessante explicar que nosso estúdio, como eu mencionei, é onde o código é escrito. Aqui você vê que tem muitas janelas e diferentes informações, mas a gente vai passando ao longo da nossa apresentação e vai explicar o que são esses componentes. Aqui você pode ver o roteiro, o meu script. Aqui é onde vivem todos os códigos.
Aqui a gente pode acrescentar comentários. Esse é o documento com o qual eu vou trabalhar. E ali embaixo da minha tela temos o que a gente chama de console. Então lembre que o RStudio é um caderno e o R é onde você escreve. É o que você escreve. Então ali está o R. Enquanto eu vou escrevendo as coisas no meu documento, ele vai executando abaixo. Então o R está fazendo o cálculo de todo esse processo. O objetivo desse script aqui é mostrar para vocês o que é possível e algumas boas práticas. E uma dessas é ter um header informativo. Se você está escrevendo algo que tem o seu nome, o seu título, e muito importante, você tem que deixar um registro de quando você fez as alterações, as datas em que elas foram alteradas. Como eu disse, a gente cria esse primeiro cabeçalho e a gente faz um comentário. Aqui não vai ser executado como código. Quanto mais você comentar, melhor. Vai ajudar muito a quem puder usar o seu documento. Assim você pode explicar por que que você fez o que você fez e como você chegou a essas conclusões. Então, são comentários que vão permitir explicar por que que eu estou fazendo, qual é a razão de fazer cada uma das coisas. O próximo passo é entender quais são os pacotes que você precisa. Então, pacotes são uma coleção de diferentes coisas que você pode fazer no R, porque o R foi feito em pacotes. Você pode fazer o download e usá-los. Você tem que instalar apenas uma vez e você usa a habilita cada vez que usar o R. Se você quer, se você não tem esses pacotes, você pode apertar o backspace e instalar o pacote e aí você continua com os códigos. Então agora eu estou fazendo o upload dos pacotes. Eles têm o objetivo de importar dados, tem uma série de funções, você pode importar e exportar dados. O Tidying Package, ele trabalha com data. Então, a gente tem esse objetivo. E aqui a gente tem o Plotly, que é o pacote, ele vai te permitir interagir com literatura sobre o tema. Depois de você fazer o upload do seu package, você vai trabalhar com o seu código, o que parece que meio bobo, né? Porque você sabe qual é o código. E aqui, no caso, no meu desktop é o Spotlight on R, mas pode ser que não exista no seu, né? Então, se eu vou mandar esse código para alguém, com a Anitta, por exemplo, ela não tem isso. Então, é muito bom, é importante você localizar o seu código, porque tudo que você estiver importando ou exportando do seu código se torna relativo aonde está o seu script, em que pé ele está. E quando você começar a executar esse código, você tem que destacar ali e clicar o Run, ou você pode apertar o Command Enter ou Control Enter. E aqui começa isso no meu desktop. E o próximo passo é importar os seus dados. Como eu disse, o pacote real tem essas funções. Então, eu vou importar meus dados e garantir de que esse arquivo aqui está de acordo, que você coloca ele no seu código de demonstração do Spotlight. E aí, como você pode ver, está aqui no lado direito em cima. Esse é chamado do meu environment, o meu ambiente. Eu trabalho com tudo que eu criei, e aí eu vou falar sobre o que significa criar. E aí, se eu abro isso, eu posso ver a minha planilha do Excel. E agora eu posso já trabalhar com isso, com todos os dados. Então, uma coisa legal para fazer é exportar um pouco. E aqui na opção de names, de nomes, te permite dizer quais são as colunas que você tem. Eu tenho a coluna de país, de dado, de casos. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de dados que estão configurados. E é claro que tem outras maneiras de você ver esses dados. Você pode imprimir um resumo das suas tabelas.
A gente vai mostrar daqui a pouco para vocês algumas maneiras legais de fazer isso. Uma maneira é de usar o Tidyverse, que é um pacote que te permite trabalhar com dados. E você pode, quando pensar na síntese desse pacote, é que ele te permite pensar que é como se você falasse, né? Tem um pipe operator, eu não sei por quê, porque não é um duto, mas esse é o nome. E aqui você pode agrupar por país, você pode resumir para entender qual é o número mínimo de casos, o número médio e o número máximo. Então, te permite codificar passo a passo. Então, se você executar isso, você vai ver que vai te mostrar um exemplo de como pode ser feito. Quando a gente fala de pacote, a gente fala do G.2, em que você pode fazer gráficos coloridos com paletas que você escolher. Então, eu recomendo muito que vocês chequem isso. E aqui a gente está falando de convenções. E aqui no plot, no eixo X eu tenho data, no eixo Y eu tenho casos, e eu posso separar meus dados por país, e as cores devem ser diferentes por país. E essa linha dia me permite criar um gráfico em linha, e aí vocês podem ver como fica esse gráfico. Aqui você vê como todo o teu trabalho aparece. Então eu criei uma linha muito informativa que me permite visualizar meus dados. Eu tenho as datas, os casos, os países, e as linhas são diferentes de acordo com cada país. E eu só precisei de 3 linhas de código para fazê-lo. Então agora eu vou para uma seção de bônus, em que podemos criar gráficos interativos, porque nesse momento minha configuração de dados tem a data, o país e o caso. É num formato que a gente chama de dados longos, né? Cada dado está em sua própria coluna. E o que a gente quer fazer, trabalhando com o Plotly Package, é dados mais amplos. Em vez de ter uma única coluna de país aqui, a gente quer uma coluna de dados e a gente quer o código de 3 países: Brasil, Camboja e Gana. E cada um das informações é referente ao número de casos. Então, a gente vê essas linhas individualmente, com as colunas do Brasil, a Camboja, a linha da Camboja também. Então, pode parecer um processo complicado, mas o R tem uma situação muito simples para solucionar isso. Então, por exemplo, se a gente fala para expandir a configuração de dados, aqui no case date, no spread, a gente pode expandir isso em cada categoria e dentro das colunas a gente pode colocar o número de casos. Então, se eu executar isso, eu posso ver que eu criei um case data wide e agora fica exatamente como eu queria, com os 3 países ali nas 3 colunas. E aí eu posso checar que os nomes das colunas estão como eu queria, e aí eu posso executar isso e as figuras, os números, e assim você pode acrescentar coisas ao gráfico passo a passo, mas a sintaxe é diferente. Então eu criei algo chamado de Fig, enquanto eu coloquei o Brasil primeiro, arbitrariamente, eu poderia ter colocado qualquer um deles, e o eixo Y eu botei ali o case, e aqui eu tenho a minha figura, e isso vai me mostrar as diferentes situações, e aqui eu posso fazer não deixo ele desaparecer do mapa, mas se ele desaparecer eu posso trazê-lo novamente. Isso me permite comparar em qualquer momento os diferentes casos de diferentes países. Então isso combina os benefícios da tabela e do gráfico. Isso é muito bom, muito útil. Então isso te permite o que é possível e o que pode ser feito, e eu acho que é importante que vocês sentem com esse código depois e façam a checagem, mas eu vou parar aqui e voltar para a apresentação.
agradecer vocês e falar para vocês sobre um pouco do que são as coisas legais que a gente pode fazer usando o R para produzir algo realmente muito legal. E vocês vão poder ver exemplos muito bons. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Ashna. Eu acho que você conseguiu mostrar os benefícios de R, alguns conceitos, e introduzir muito bem o ambiente e os diferentes aspectos do nosso estúdio R e essa visualização dos pacotes. Acho que muita gente vai poder usar para propósitos de publicação. Então, novamente, muito obrigado. Agora vamos passar para o nosso projeto global e nosso próximo apresentador, nosso próximo convidado. Eu gostaria de apresentá-lo, é Mohamed Sujbu Islam. Mohamed, ela acho que mutou o áudio dela. Perdão. Mohamed é um assistente de pesquisa com um histórico em estatística muito forte. Ele trabalha na divisão de pesquisa em doenças não transmissíveis e nutrição, Centro Internacional de Pesquisa em Doenças Diarreicas de Bangladesh. O Sojbo também trabalhou como assistente de pesquisa no ICDDR, esse instituto de pesquisa mencionado, e ele fala sobre análise de dados, e ele ganhou muitas experiências em análise estatísticas com ferramentas usando R e RStudio. E ele também está nesse momento trabalhando no desenvolvimento de maiores estatísticas para poder prever doenças não comunicáveis. Senhor Sosbu, gostaria de passar para você agora e agradecê-lo por estar aqui conosco. Muito obrigado. Olá a todos. Boa noite aqui de Bangladesh. A gente, como vocês puderam ver, continua trabalhando no ICD-DR nesse momento. Muito obrigado por estarem aqui. Eu vou compartilhar um pouco sobre como a gente pode analisar os dados para a prevenção de doenças não comunicáveis e entender algumas das características relacionadas. Então, aqui é um pouco do histórico dos problemas, por que a aplicação da linguagem de programas R, objetivos, metodologia. E, de acordo com a Unicef, 419 milhões de pessoas abaixo de 5 anos, crianças, são afetadas por, pela diarreia. E a gente vê alguns temas aqui importantes que representam um pouco do nosso estudo epidemiológico ao usar o manual de análise de apresentação. Nosso programa tem algumas performances muito importantes no trabalho de prevenção de epidemiologia. Aqui temos um artigo que fala sobre esse processo da prevalência da demência entre pessoas mais velhas e a variação sociodemográfica em todo o mundo, especificamente com foco em Bangladesh. Os objetivos gerais são de aplicar a linguagem de programa R para demonstrar a trajetória e as condições em Bangladesh nas últimas 2 décadas. Nesse estudo, a gente vai usar os anos de 2004 a 2017 como referência, a partir dos dados obtidos no programa DHS, e mostrando as políticas de configuração de dados. E a gente categoriza
o RAS como menos de 2 SD a divisão e os que não sofreram com a doença, nesse retardo do crescimento. A gente mostra aqui características como idade, sexo, local de residência, e a partir desses dados a gente começa a executá-los usando o código R, usando esse código bem simples. Depois disso, você importa a configuração de dados usando a função library, com os dados configurados que você fez o input para executar. Depois de usar isso, você imputa esses dados na configuração de dados. E depois a gente agora fala sobre as análises que são não variadas. A gente tem aqui o acrônimo do SD e QR, e se não está de acordo, a gente coloca o median e QR, a gente coloca na distribuição de porcentagem frequência e dados especiais checando distribuição. Então a gente tem aqui no library o código colocado. A gente faz o upload dos dados configurados e a gente usa aqui o que é dos dados selecionados para selecionar idade, sexo, local de residência e educação. Eles são usados para resumir os dados ao usar essa divisão. Depois temos esses dados analíticos. Isso aqui é muito importante para essa análise. Aqui a gente tem novamente aqui, a gente executa os dados com a diferenciação de idade, sexo, cada categoria dividida. E a gente vê as tendências do retardo no crescimento de 2004 a 2017. A gente usa novamente aqui os dados e a gente vê o status aqui do retardo de crescimento. A gente usa a opção por ano. Então, a gente vê o desenvolvimento da epidemia ou da doença por ano. E a gente vê essa categoria aqui de retardo de crescimento em 2004, estava em 51%. E depois, ao longo dos anos, em 2017, muda para 32%. Então, a gente vê aqui esse desenvolvimento em Bangladesh. E agora, para a bivariada, análise bivariada, a gente sabe nosso status, né, que ele é categórico. A gente aplica o t-teste para a distribuição normal, mas se a gente sabe que a distribuição não é normal, a gente vai fazer o teste Wilcoxon-Ransom, que vai mostrar que a distribuição não é normal. E para a categoria variável, a gente vai usar o Person T-Square Test. E para o R Library em função, a gente vê essas opções abaixo. E novamente o DT aqui, com a função select e o status da epidemia. Depois de usar isso, a gente pode ver ali quais são as categorias
em que a gente vê os que são afetados pelo retardo de crescimento e os que não são. E, novamente, a gente vê aqui a seção com os dados gerais. E se isso já está aplicado, você acrescenta o P. Então, normalmente, se você quer acrescentar alguma estatística, você vai ter esses valores. Ao adicionar o P de value, de valor, você vai ver na coluna acima à direita os dados sendo acrescentados. Então, aqui é o valor significativo e a gente vê que os dados não são os mesmos para os que estão afetados e os que não são afetados. E aí a gente vê as categorias e os dados de análise. Então, a gente vê agora a análise multivariada. A gente usa, como a gente tem esse resultado aqui variável com duas categorias, né, de afetados e não afetados pelo retardo de crescimento, a gente usa no modelo estatístico a regressão logística. E no R-Library e Packages, a gente usa como função base o GLM e a gente usa no library o GT Summary. E depois disso, a gente vai para o Forest Plot, interpretando dados mais elaborados. E para usar o primeiro plot, a gente vai aplicar o Dalex e o Forest Model e na função Function Forest, a gente usa o Creating Forest Plan. E agora para uma análise macro, a gente usa isso como categoria. A gente está vendo a nossa diferença aqui, definida pelas variáveis. E para o modelo de multivariação, a gente usa esse modelo, o GLM, o DT, o dados, significa que a gente usa como binomial família. Se eu executar apenas o TBL modelo de regressão exponencial, basicamente usada pelo OR, a gente vai usar aqui e vai ter os dados nessa tabela. Para criar padronização, a gente vai usar alguns elementos extras. Esse é o básico, que já foi discutido. A gente tem ali o total de número de exemplos do teste. E a gente usa esse código, o código hide, para poder ver. Ele vai nos oferecer o valor e os dados significativos dessa tabela. Se eu preciso mudar alguma coisa ali no cabeçalho, nos títulos principais, se eu preciso de um código com uma letra em maiúscula, eu faço alteração ali e aí eu vejo o nível de significância, considerando que o P, valor é 0,05. E aí a gente vê ali que é menor de 0,001 e ali vai te dar todos os valores significativos. Te fala as categorias de educação, categoria de local de residência. E essa é uma questão importante para a criação desse modelo. Agora a gente vai para o Forest Plot, que é o modelo e como é que a gente usa essa análise de dados. E para isso a gente usa esse modelo de deviação e a gente assim consegue construir esse Forest Plot, esse script Forest. E aqui a gente vê as probabilidades que mostram referente a cada categoria. Por exemplo, se eu vejo que esse 101 no valor de P está aumentando,
eu posso comparar com o sexo feminino, e significa ali que tem mais riscos de sofrer o retardo do crescimento. E aqui a gente tem a categoria rural, a categoria urbana, diferentes dados referentes a essas duas opções. E também na educação, quanto maior o nível de educação, menor a possibilidade de sofrer com essa doença. E depois de conduzir tudo isso, a gente precisa exportar esses dados para o nosso documento final. Então, nessa análise de exportação, a gente vai usar esse código, e esse é o modelo. A gente usa o as-flex-table e salva em docs. E a gente vai ter esse código, e quando a gente abrir ali, a gente vai ver esse tipo de evidência analítica sendo gerada. Os encontros, o que a gente achou nos achados desse estudo é que em 2004, 51% das pessoas abaixo de 5 anos sofriam com retardo do crescimento. Em 2017, esse número diminuiu em 32%, marcando uma redução significativa nessa epidemia, nessa doença para as crianças nas últimas 2 décadas. Vimos que idade, sexo, local de residência e educação da mãe é fundamental nessa estatística em associação, assim como também a importância da região urbana ou rural para maior ou menor número de casos. A conclusão é que o programa R é muito poderoso, nos ajuda muito como uma ferramenta de análise epidemiológica de dados com pacotes modernos, univariate, bivariate, foram muito importantes para esse processo. Muito obrigado. Foi uma apresentação fantástica, muito obrigado. Eu estava particularmente impressionado com quão rápido vocês conseguem gerar essas informações. E quando você levou todas as suas estatísticas e fez essa comparação de variáveis, eu tenho certeza que todos aqui puderam achar muito valor nessa apresentação que você fez. E agora, claro, também deixem qualquer pergunta no QR. E agora vamos passar para nossa terceira palestrante, a doutora Zoraida Aguilar. Ela trabalha na área de pesquisa da Universidade Católica do Rio de Janeiro. É uma assistente de pesquisa de, da área de estatísticas e modelos lineares e não lineares, e ela tem um bacharelado em engenharia na Universidade de Medellín, na Colômbia. E ela também é responsável pelo Centro de Pesquisas Universitárias na favela da Maré, na Fiocruz, com modelos de inteligência. Soraya, muito obrigado por estar aqui hoje, e eu gostaria de passar para você. Muito obrigado. Obrigado a todos. Eu vou fazer a minha apresentação em espanhol, e eu sugiro que vocês passem o idioma agora de vocês para o que vocês considerem ideal. E eu vou fazer aqui a minha apresentação. Então, muito bom dia para todos. Vou compartilhar minha apresentação nesse momento para dar início à nossa apresentação. Muito bom dia. Meu nome é Soraya Aguilar, sou professora do Departamento de Engenharia. Sou professora do Departamento de Engenharia de Desenho Industrial da Universidade Pontifícia Católica do Rio de Janeiro, e vou falar nesse momento
sobre o uso do R para apoiar a preparação de alguns estudos que a gente fez. A gente compreende aqui 4 partes importantes: o contexto do estudo, que eu estarei apresentando aqui, e esse fluxo de trabalho, a preparação dos dados, como a gente entende que é a preparação dos dados que vamos estar analisando, e mostrar um pouco os códigos que utilizamos para ir construindo e compondo exatamente esses conjuntos de dados, porque normalmente temos conjuntos de dados diferentes, de diferentes partes, e estaremos utilizando um pouco essa explicação para preparar um pouco para vocês. Quando estamos falando especificamente do estudo e investigação, estamos fazendo referência a um estudo que está nesse momento sob análise, que aconteceu na pandemia. Estamos analisando como foi o primeiro ano, o desempenho de vacinação no Brasil no primeiro ano da pandemia. A primeira dose, nesse caso, né? Porque não houve um consenso unificado de qual era a melhor estratégia de vacinação nos países de baixos e recursos médios e como deveria se adotar essa estratégia. Nesse caso, o Brasil especificamente adotou uma estratégia de vacinação baseada nos dados, com o propósito de reduzir a mortalidade e a carga sobre o sistema de saúde. Então, dessa forma, nosso estudo tem como objetivo avaliar esse impacto da vacinação sobre a progressão das mortes que foram notificadas por Covid-19. Entendendo um pouco esse contexto, nosso fluxo para a preparação dos dados passa por 4 passos. Especificamente, estaremos falando da coleta de dados, a limpeza de dados, né, a curadoria desses dados, a validação desses dados e entender o que é exatamente um fluxo de trabalho para a preparação desses dados. Nesse caso, entendemos que é um conjunto de atividades que estamos realizando para a obtenção. Isso vai nos permitir padronizar o trabalho e garantir que os resultados sejam consistentes e, obviamente, que o fluxo de trabalho seja mais estruturado nesse processo. Se a gente requer e precisa voltar ao nosso código, a gente precisa pensar de uma maneira mais eficiente. Nessa coleta de dados, a preparação passa por exatamente ir a campo, ou porque podemos reunir um catálogo de dados existente que proporcionam dados de saúde. O segundo passo importante é sobre a limpeza. E essa é uma parte crucial, porque é uma parte que consome muito tempo para validar se tem consistência dos dados, se temos campos que estão vazios, se por algum motivo encontramos alguns dados que estejam estranhos ou atípicos, dados extremos, por exemplo. E nesse processo também estamos completando esse conjunto de dados faltantes. Adiciono a isso, e dependendo disso, dependendo do nível de granularidade do nosso conjunto de dados, é necessário que a gente faça a coleta de dados com o objetivo de garantir a privacidade nesse controle de dados. E para o enriquecimento desses dados, a gente trabalha com dados diferentes. A gente está fazendo aí uma união, uma junção desse conjunto de dados para que exatamente nossa tabela, nosso resultado final nos proporcione a possibilidade de fazer uma análise unificada. E temos a validação desse conjunto de dados. Essa avaliação pode passar por uma análise estatística básica, onde a gente possa voltar a olhar para esses dados, ver quais estão faltando, onde podemos acrescentar alguma coisa de acordo com métricas médias ou menores.
E aqui temos também a necessidade de visualizar nossos dados. E se eles são consistentes com as informações que nosso estudo está apresentando. Quando estamos falando no contexto dos dados, sobre a preparação, a gente vai focar aqui sobre os passos 1, 2 e 3, que é a coleta, a preparação e a transformação e o enriquecimento desses dados. Os dois apresentadores iniciais falaram muito sobre diferentes pacotes que a gente deve estar carregando aqui, colocando, fazendo o upload nessa preparação. E aqui eu estou apresentando um conjunto de pacotes, um conjunto de bibliotecas, dessa carga inicial que a gente vai ver que isso vai permitir que a gente faça a construção dos dados e a manipulação dos mesmos de uma forma mais adequada. Então, temos essa preparação, como podemos obter, juntando dados de hospitalização e mortes. A gente também está trazendo dados de população e sexo. E também, posteriormente, um conjunto de dados ajustados pela idade da população e sexo. Nesse caso, especificamente, estamos fazendo um ajuste populacional por idade. Então, aqui, nesse painel esquerdo, a gente está começando com a leitura desses dados, desse conjunto de dados, depois de ter feito todo o download dos diferentes portais, o conjunto de dados, eu estou fazendo esse upload dos dados para leitura e processamento. Quando eu estou falando do fluxo de dados, eu disse que a gente precisava fazer uma limpeza e uma transformação desses dados. Nesse momento, parecia que esse procedimento fosse sequencial. No entanto, existem outros momentos em que não necessariamente se faz sequencialmente. Por exemplo, aqui, eu estou trabalhando única e exclusivamente com um conjunto de dados proveniente das hospitalizações e estou fazendo uma análise sobre as hospitalizações. Aqui, eu estou fazendo dois processos simultâneos. Primeiro é uma limpeza, eu estou filtrando um conjunto de variáveis, e porque essa configuração de dados é sobre as mortes hospitalares, uma informação bastante que junta mais ou menos 100 variáveis. E aqui é o que me interessa para nosso objeto de estudo, que seria o estado, a data, a faixa etária e as mortes. Ao mesmo tempo, antes de selecionar todas essas variáveis, é necessário, para o meu interesse do estudo, fazer um agrupamento. E esse agrupamento eu estou fazendo por grupo de idade. E, posteriormente, quando eu faço essa transformação dos meus dados, esses dados se encontram em nível individual, já estão aqui proporcionados desde o portal que eu fiz o download, mas cada linha representa um registro de uma pessoa que foi hospitalizada e toda a sua trajetória durante o processo de hospitalização. Então, essa transformação me permite enriquecer esses dados por uma característica importante e me interessa fazer essa análise exatamente sobre as mortes. Eu estou agregando meus dados de forma direta, fazendo possivelmente uma outra análise. Por exemplo, aqui especificamente eu consegui criar mais ou menos 5 grupos etários com o intuito de realmente realizar e analisar outras saídas. Mas outras análises intermediárias foram previstas aqui, que requeriam outro agrupamento. Então, vão se criando outras informações, outras colunas que representam esse conjunto de dados. É importante fazer uma inspeção, porque aqui os dados estão numa ordem cronológica. Não sempre os conjuntos de dados têm a organização estrutural, e é importante validar que todas as datas estejam preenchidas, que tenham algum dado disponível. E nessa
informação, muitas vezes a gente verifica se existe ou não essa sequência, então criamos isso para fazer uma comparação e aí fazemos esse processo. Se falamos exatamente do conjunto de dados de vacinação, que é o que a gente estava trazendo para análise, a gente vê que esse conjunto de dados passa por um tratamento exatamente de limpeza. Eu estou filtrando o que não me interessa entre os estados. Alguns estados estão com valores vazios, a gente verifica a quantidade exata desses estados e seus departamentos, e era uma porcentagem muito inferior a 1%. Não havia nenhum problema em eliminar essa informação, não ia comprometer nosso estudo. Realizamos transformações com essas variáveis, selecionamos também as colunas, nos permitiu fazer outro exclusivamente trabalhando de diferentes formas, exatamente das colunas, informações que, digamos, tinham variáveis pequenas. E em momentos nos interessava trabalhar essa visualização por coluna, onde nossas variáveis estivessem exatamente divididas por colunas. Então a gente vai fazendo esse jogo de informação que depende de nossa necessidade. Aqui, ao terminar essa informação, a gente tinha informação para cada tratamento que requeria uma preparação por grupos etários e por idade, além de datas. E a gente queria ver outras variáveis, por exemplo, a construção que foi efetuada através de uma análise com as pessoas que foram vacinadas e essa proporção da população. Então, construímos uma variável que era interessante para a gente, que era a cobertura de vacina por grupo etário, mas também construímos outras duas variáveis que tinham que ver, que eram derivados desses últimos dois conjuntos de dados que eu mencionei anteriormente. E aqui eles estão representados pela mortalidade e ajuste de população. População ajustada por idade. Aqui estamos enriquecendo exatamente nosso conjunto de dados, que nos permitirá, posteriormente, fazer uma união de todos eles, para que, através de diferentes opções como left join ou join, que são funções do LR, que me permitem concatenar todo o conjunto de dados para que, posteriormente, eles possam estar agrupados e facilitar essa análise de interesse. Nesse caso, a nossa saída tem esse formato aqui, que depois de processar todos os nossos dados, nos ajuda a visualizar, e estaria proposta pelo grupo etário, idade, mortes por local, número de vacinas que foi aplicado para cada grupo etário e as mortes populacionais. Essa foi a necessidade que a gente teve para efetuar nossa visualização do conjunto de dados com o que estava disponibilizado. Isso nos permite ter uma análise visual dessa informação. E antes de construir, digamos, um gráfico para isso, havia muitas vezes a necessidade de elaborar elementos pré-textuais. Aqui temos um processamento inicial com as datas para diferentes porcentagens de cobertura de vacinação. E aqui a gente estaria falando unicamente do conjunto de vacinação. E essa informação vai refletir exatamente na construção de nosso gráfico. Esse gráfico foi montado a princípio da livraria Plot, que nos permite construir dados por etapas. Aqui eu começo a criar o que a gente chamaria de os eixos de nosso gráfico. E posteriormente eu vou incrementar capas sobre a construção do meu gráfico.
em relação às nossas apresentações dos nossos dados e ter um ajuste de acordo com nossas necessidades pretextuais de visualização. E aqui a gente conseguiu fazer um ajuste para que toda essa saída possa proporcionar uma melhor visualização. E a gente vai mostrar um gráfico de linha que vai representar a cobertura de vacinação. Temos diferentes linhas verticais que nos proporcionam exatamente os cortes de nossas coberturas de vacinação, de 25, de 75, com alguns elementos de texto também, para identificar essas linhas, que muitas vezes é importante ter. Coisas que são importantes ajustar para a visualização do nosso gráfico. Então, no gráfico anterior, a gente representa aqui através dessa figura, essa visualização que teremos com um gráfico com dois eixos, com um eixo esquerdo onde temos as mortes hospitalares ajustadas por número de habitantes, e no eixo direito temos a porcentagem de cobertura de vacinação para essa mesma população. Então, aqui temos exatamente as linhas verticais, a indicação de porcentagem de vacinação e quando começou o processo de vacinação. Muitas vezes, complementando aqui, se torna interessante para nós determinar também os grupos etários e diferentes cores para isso. Aqui é necessário realmente padronizar como vai ser efetuado a seleção de colores. Então, eu crio uma paleta de cores para os nossos gráficos e acrescento a eles, voltando a efetuar exatamente a análise por essa categoria de dados. Estou aqui selecionando uma data específica para nossa análise de dados e nosso estudo, que é quando começava a vacinação, e a data que me permitiria construir essa linha vertical. E aqui, novamente, capa por capa, um filtro de informações com áreas para meus diferentes grupos etários e linhas verticais que especificam exatamente o momento em que é tomada a vacina e outros elementos aqui que me permitem fazer o ajuste gráfico e a sua visualização. E por último, temos o gráfico relacionado à cobertura de vacinação, em que similarmente ao que havíamos feito, levamos em consideração os grupos etários, definindo qual é o objetivo de nosso trabalho. Então, a gente identificaria aqui, por exemplo, com essas cores, quais grupos etários a gente estaria fazendo. E aqui também a indicação da diferente porcentagem de vacinação, a cobertura por cada grupo etário. E também me permite identificar nessas linhas verticais que eu estou traçando quando foi que foi alcançada a cobertura de 75%, que é um dado que era de interesse para nós nessa análise. Então, essa primeira inspeção visual, essa primeira análise descritiva dos gráficos, se torna muito interessante e o R proporciona essa possibilidade exatamente de colocar de acordo com o padrão das nossas necessidades, ou seja, padronizar nosso trabalho. Eu queria agradecer a vocês pela participação e até um próximo encontro. Muito obrigado, Soraya. Antes, eu queria pedir desculpas pelas questões técnicas que a gente experimentou com a tradução em inglês. Vamos tentar nos retificar com o compartilhamento do material gravado. Muito obrigado, Soraya. Acho que quem está interessado nessas curvas e estudos de mortalidade vão perceber que isso realmente é muito útil. Então, muito obrigado. Agora vamos passar para nosso último, mas não menos importante por isso, palestrante, Dr. Frank Kagoro. Ele trabalha como pesquisador na África, onde vem trabalhando há muitos anos. Ele
é pesquisador associado na Universidade da Cidade do Cabo e cientista de pesquisa, Instituto da Saúde Ifakara, na Tanzânia, e também a assistência para lidar com a malária e Covid-19. Frank, muito obrigado por estar conosco hoje. Eu gostaria de passar para você. Muito obrigado, Aquinta. Vocês todos me ouvem bem? Queria me certificar disso. Sim, te ouvimos bem. Ótimo. Então, eu gostaria de compartilhar alguns temas relacionados à visualização ao usar o R. Para contextualizar aqui rapidamente o que eu vou falar, é, a gente pensa que a gente está, por exemplo, está num local agora vendo o pôr do sol, mas a gente não sente que isso é o suficiente. Digamos que o pôr do sol é o seu ponto de dados, né? Mas você precisa de algo mais. Então você tira uma foto, você manda para os seus familiares e fala: aproveite disso comigo. Então, essa visualização particular do R é como você tirar essa foto e você compartilhar com os seus colegas. Esse é o espírito do que a gente pensa com o R. Rapidamente, acrescentando aqui um pouco mais de contexto, eu não sou um especialista em treinamento, eu trabalho com o R e queria compartilhar um pouco do meu aprendizado. E eu queria que vocês soubessem que eu tive que me treinar muito para usar o R, então o meu contexto aqui vai ter ressonância com um número grande de pessoas aqui. E na minha apresentação, eu quero falar um pouquinho sobre por que essas visualizações do R, e usando dois casos de estudo, eu também falo sobre oportunidades de usar o R. Então, por que visualizações? Eu estou ali no pôr do sol. Por que que eu tiro uma foto? Por que que eu quero compartilhar isso? Então é diferente quando a gente fala aqui, se pergunta por que visualização no R? Essa parte pode ser de análise e coleta de dados. Você quer fazer isso naquele momento e olhar depois. Isso pode te ajudar a entender mais sobre dados. Você pode usar em analítica para entender o que está acontecendo, se o pôr do sol é tão bom quanto o que acontecia antes, há 2 anos ou melhor. Então, depois você pode procurar e ver nos seus achados, nas suas descobertas, a partir dessas visualizações, qual que está construindo um processo adequado para o trabalho. E eu não quero me referir a nada muito complexo, não. Quando a gente está fazendo essa análise, a gente faz análise no computador e depois você manda seu relatório. A gente pode usar um software aqui, outro software ali, mas a comunicação pode ser com o mesmo compartilhamento de dados, mesmo que você use softwares diferentes. Nesse momento, a gente tem dados que saem de centenas de fornecedores de dados para milhões de fornecedores de dados, com muitas variáveis consideradas para cada fonte. Então, às vezes a gente tem que se comunicar e falar sobre quais são as nossas descobertas. Como eu falei no meu exemplo, quando você termina de fazer a sua análise, como o nosso colega estava apresentando, você precisa comunicar isso, e por isso a visualização tem um papel importante. E depois tem a questão de aumentar o valor dos dados. Isso não é o suficiente se você não está compartilhando adequadamente com seus colegas. É aí quando você expande o valor dos dados. No momento que você está coletando, você não está criando dados ou coletando eles apenas para o seu consumo. A gente
forma grupos de pesquisa, a gente compartilha dados que são muito importantes a partir dessa visualização. E aí eu quero aqui te pedir desculpas porque são formas pequenas aqui na visualização, mas enfim, isso aqui foi feito pelo Departamento de Saúde da África do Sul, o Centro de Pesquisas para Análise de doenças como malária e Covid e estudo de epidemiologias. A gente viu dados dessa pesquisa com malária e usamos acessórios mais que nos permitiram um mergulho mais profundo nesses dados para ver se tem algum erro de sistema. Sabe, quando vocês coletam seus dados, vocês têm que ir fazendo esse filtro, que foi dito pela minha colega anteriormente. E aí você coloca tudo no sistema, você junta tudo para dizer, bom, nesse local, as pessoas sofreram determinada doença pela razão um, 2, 3. E aí você quer criar e consolidar esses dados. E aí a pergunta que a gente fazia é como a gente pode mensurar esse link e comunicar as questões referentes a drogas que resistam à malária em tempo real? Quais são as fontes que a gente pode usar? Como é que a gente linka essa comunicação, essa informação? A gente publicou isso num jornal de ciências da África do Sul e nossos colegas falaram sobre os pacotes que são usados, né? A gente usa esses pacotes aqui, que é o Tidyverse e esses outros pacotes disponíveis. E isso é o que a gente conseguiu. A gente vê nesse infográfico que aqui elas parecem como ondas, né? Ou dutos que têm dados individuais e, eventualmente, na coluna final, a gente tem dados que são factíveis e os que não são factíveis. E também para saber se esses dados são bons o suficiente. Usando o R e usando alguns pacotes, a gente conseguiu, mais como um fluxo de informação de um ponto para o outro. Então, essa foi uma boa visualização. Isso é o que a gente fez até agora. Algumas outras coletas de dados foram feitas, mas um grande número delas não estava capaz de ir para um processo de análise. Algumas não tinham códigos que poderiam dar suporte ou não tinham informações precisas. Não eram elegíveis, portanto. Então, a gente produziu a cada 4 meses esses dados para ver como era o progresso. E o nosso objetivo era ver qual era a elegibilidade desses dados, se isso aumentasse, se não estava aumentando, o que estava causando esse problema. E a gente vê que nesses 3/4 a elegibilidade aumentou. E quando a gente fala de onde, e quando falamos da aplicação de dados, a gente vê aqui que tem um pequeno ponto aqui de partida, e quando a gente vai para o segundo quarto, aqui aumenta um pouco, na verdade triplica. E quando a gente vai para o quarto final, isso aumenta ainda mais. Então você está sentando, aquilo que eu estava dizendo, né? Você está sentando, curtindo um pôr do sol, você pode tirar foto, compartilhar e acrescentar algo significativo ali. E quando você pode compartilhar isso, você pode visualizar o que foi feito. Outra coisa é que a gente tinha que produzir algumas outras hipóteses.
É claro, os dados eram bons, mas não eram tão bons o suficientes. A gente usa o Typeverse, tá? O Tidyverse eu uso muito. Esse é minha ferramenta a que eu mais uso. R Markdown é legal, você pode produzir blogspots, você pode trabalhar com outros aplicativos e são dados que você pode usar para essa comunicação. Então a gente sabe que hoje 1 mais 1 é igual a 2. Se a gente faz isso hoje, amanhã a gente não precisa escrever novamente. A gente pode colocar no Markdown e produzir um link que mande para o seu colega. Então, você pode clicar nesse link e eles clicam nesse link que eles recebem e têm acesso a essa informação. Então, esse fluxo de informação funciona muito bem. Então, são exemplos bons, funcionam também com Shiny Apps. E isso talvez tenha demorado 2 meses para a gente para conseguir coletar esses dados, mas isso permitiu que a gente tivesse esses dados aqui concretos mais rapidamente. Aqui a gente tem esse exemplo de 2018 a 2020, quantos casos tivemos, quantos casos foram elegíveis. Isso permitiu que a gente produzisse esse tipo de gráfico, mostrando o que está aumentando, o que está diminuindo. E a gente acrescentou uma nova droga, e assim pudemos monitorar como é que estava a cobertura dessa droga. E a gente vê casos por clínico no gerenciamento de programa de malária para saber como a gente estava desempenhando. E outra parte importante aqui desse relatório, a gente fala aqui entrando nas linhas inimigos, porque a gente teve uma resistência grande em conseguir ampliar essa cobertura. E a gente tem muitos exemplos aqui, e esses exemplos vêm desses países que vocês podem ver. E agora precisamos analisar os dados corretamente, explorá-las, produzir mapas. E para alcançar esse tipo de objetivo, a gente tem que passar por diferentes partes do mundo. E começamos a produzir esse tipo de chats que nos permitiu comunicar-nos com diferentes partes interessadas. Esse segundo caso aqui, durante a Covid-19, essa é uma foto de alguns colegas que não sei se eles puderam se juntar hoje a gente, mas é um modelo de consórcio da Covid-19. Como vocês sabem, durante a Covid, todos queríamos produzir coisas em tempo real. Queríamos saber onde os casos estavam acontecendo, como poderíamos planejar nosso programa para que os pacientes admitidos possam melhorar. Isso foi o nosso. Temos ações descritivas e temos hospitais que compartilharam dados reais. Também tínhamos casos de pessoas que estavam viajando e tínhamos que descrever analiticamente o que estava acontecendo e juntar todas essas informações. Além disso, essa informação é boa para consumo público e o que eles podem fazer durante a Covid-19, como poderia ajudar na prevenção. Eu acho que isso aconteceu ano passado também, em que a gente conseguiu compartilhar esses dados de forma adequada. Então,
Essa foi a tabela que a gente fez. Esse é o painel que mostra aqui como é que isso pode ser usado e explica o que é feito. Então, aqui é o aviso legal, a declaração, e ali você pode ver os gráficos, as tabelas, e você pode selecionar qual província, qual caso, número de mortes, e poderia também selecionar todos os casos, e os mapas podiam mostrar a distribuição por região, e também entender como as províncias se comparam entre elas. E a gente poderia ver aqui como um distrito se comparava a outro, por exemplo. Então, esse aqui é o Plotly, você pode navegar pelos casos onde eles estão acontecendo. Então, esse aqui é apenas um dos exemplos, dos muitos exemplos de como a gente pode fazer uma comunicação mais integrada usando os dados e como isso nos dá ferramentas de visualização que nos permitiu trabalhar com a prevenção e com os cuidados em relação à Covid-19 na África do Sul. E eu vou aqui para o meu último slide. Temos oportunidades para usar o R com a visualização, com uma linguagem versátil, pode fazer uma análise bem explicada, reproduzir relatórios, PowerPoints, escrever no web, no blogs, aplicativos simples da internet. É uma ferramenta de fonte aberta, liberada, e você pode criar um espaço para que diferentes profissionais, organizações e grupos ou indivíduos possam ter um recurso de ciência do computador para, usando esse pacote, ter soluções inovativas para o público em geral. E a gente pode ampliar essa colaboração com matemáticos, epidemiologistas, um processo de compartilhamento geral com quem faz as políticas públicas também. Então, eu queria agradecer por que vocês tenham escutado e dizer que essa visualização desse painel é muito importante no compartilhamento de informações. Muito obrigado, excelente apresentação, como criar esses painéis usando o R. Isso mostra claramente como você pode fazer uma comunicação em massa de dados. Não temos muito tempo, então vamos entrar para perguntas e respostas. Então vamos passar agora para a pergunta da Tadila. Ela pergunta: eu trabalho com R e Python. Qual você sugere que eu deva aprender mais primeiro para a minha pesquisa em epidemiologia, R ou Python? Então, eu gostaria de abrir para o painel, quem quiser responder. Ashna? Já usei as duas, acho que elas têm forças diferentes. Se você está na epidemiologia, eu acho que o R vai ser melhor aprender primeiro, mas, honestamente, se você aprender o R é muito fácil, mais fácil de aprender o Python e vice-versa. Então, se você aprender um, o próximo não vai ser difícil. Alguém mais gostaria de acrescentar alguma coisa a isso? Muito bom. Nesse caso, vamos para a nossa próxima pergunta. Eu acho que é mais um depoimento do que uma pergunta. O Peter fala que é legal dizer que essas análises
assumam que os dados de exploração de análise foram conduzidos e as conclusões, elas têm ajuda dos dados. Eu acho que o Peter está falando sobre como é importante essa curadoria dos dados, esse filtro dos dados. Talvez por algum momento na tradução em inglês talvez não fosse entendido isso pelas pessoas, mas como é que você podia falar um pouco como você faz esse processo de curadoria antes de começar a análise toda de dados? Quem gostaria? Eu posso ir. Bom, eu acho que depende dos dados que você tem. Meus dados mais familiares é Q Special Data ou mapas. Então, a primeira coisa que eu recebo é a configuração de dados. Os metadados são a história por trás dos dados. Então, você tem três variáveis: onde as pessoas moram, idade, sexo, mas as pessoas não falam para você o que significa e qual categoria deve ser considerada. Então, o ideal é certificar que todos os centros de dados estão corretos, assim como o metadados, para que você possa ter uma harmonização maior antes de fazer uma outra análise mais profunda. E às vezes você usa dados especiais e você encontra maneiras de você entender como pode olhar, por exemplo, ao software que foi usado, que tipo de machine intelligence foi usado, quais são as variáveis que estão faltando, e é isso. Ótimo, Frank. Muito obrigado. É, talvez alguém queira dar uma olhada sobre o que estamos, está sendo feito quando a gente pensa numa análise prévia dos dados. Alguém mais quer falar? Zoraida? Yes, for sure. Sim, claro. I think that in this case, it's Eu acho que nesse important with caso é some. importante, por exemplo, você pratica tudo que é feito, mas você também tem que prover a ideia de que se você tem a opção de aumentar os seus dados científicos e harmonizá-los, é importante, porque às vezes você tem que acrescentar a eles dados ou categorizá-los por faixa etária, e você precisa organizar e considerar o que você precisa usar, porque o seu estudo precisa ser conduzido com outra informação. Às vezes também toda a informação é uma foto, é uma imagem, e você precisa organizar isso para poder prover dados e o que você precisa compartilhar com as pessoas, o que que a sua análise está tentando te dizer. Isso é algo que te permite separar, passo a passo, como eu disse antes, fazer essa limpeza, mas toda a curadoria dessa informação, porque é muito importante para nós, para seguir adiante no processo de análise de dados. Muito obrigado. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Nesse caso, bom, acho que ele teve algum problema de conexão. Eu queria encerrar esse webinar e obrigado por terem tomado esse tempo aqui. É, espero que a gente possa nos ver em outros webinars. Aproveitem o dia de vocês e nos vemos em breve.